Bom dia, pessoal! Eu espero que todos estejam bem. Bem-vindos à nossa live, tá? Com o tema valorização da pessoa idosa. Antes de começar, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou professora enfermeira, meu nome é Dayana. Deixei uma frase aqui que vai combinar bastante com o nosso tema, né? Quem eu sou? Eu sou um pouco de cada pessoa que conheci, cada lugar que estive e cada situação que vivi. Então, quando uma pessoa ela quer dizer quem ela é a mistura de todas as coisas boas e até coisas ruins que ela viveu, para se tornar a pessoa forte que você conhece hoje. Quanto mais velha a pessoa é, quanto mais experiente a pessoa é, mais ela tem para nos contar, mais ela tem para agregar a nossa vida. Para começar, pessoal, antes da gente entender, né, antes da gente falar sobre a valorização do idoso, nós temos que entender a partir de quantos anos a pessoa é considerada uma pessoa idosa. A gente sabe aí que, em termos de lei, uma pessoa idosa é a partir dos 60 anos. A partir dos 60 anos ela já tem alguns benefícios, né? Claro que depois dos 65 ela tem mais benefícios, tem todos os benefícios, mas a partir dos 60 ela já é considerada uma pessoa idosa. Vamos lá. Pensando aí, né, valorização da pessoa idosa, a gente fala de valorização. A gente tem que entender como os idosos eram tratados antigamente, né? Então, na antiguidade aí, atingir a velhice era um privilégio. Né? A gente fala que atingir a velhice não eram todos. Muito das vezes que as pessoas elas morriam aí de pestes, né, de doenças que surgiam, então não tinha conhecimento básico sobre microbiologia ou até mesmo de vacinas, coisas que nós entendemos hoje. Então, as pessoas que atingiam aí a velhice eram vitoriosas, né? E tinha-se, né, o idoso como uma pessoa sábia, uma pessoa muito inteligente. Então, se você quisesse entrar ou ser alguma pessoa importante, você conhecia, né, todo o, o manejo sobre o que você queria, o que você pretendia ser. Por exemplo, eu gostaria de ser lá um médico, né? Eu quero ser um médico. Então, que é com esses termos, mas farmacêutico. Então, a pessoa ela aprendia, né? Ela ia aprender com o idoso, né? Como faz lá uma reza para poder curar uma doença ou como faz uma cirurgia. Então a gente aprendeu aí, né, principalmente no Egito, na Roma, na Grécia, lugares que marcaram a história de uma forma boa, que os idosos estavam no meio disso. Então o idoso ele estava lá como um professor, como uma pessoa muito inteligente. Então se eu quisesse fazer qualquer coisa na minha vida, primeiro eu iria até essa pessoa idosa pedir um conselho, pedir como, né, fazer, o que fazer e como fazer. Então essa pessoa ela era muito valorizada, o idoso era muito valorizado nesta época. Então, em geral, a sociedade da antiguidade considerava o estado de velhice dignificante e adotavam como sábio aquele que atingia essa etapa. Papel de intensa atuação no destino político dos grupos sociais e na tomada de decisões importantes. Então tá aí, né, como a gente via esses idosos. Então, qualquer tomada de decisão, o que fazer, como fazer, era o idoso que iria explicar, que iria colocar ali uma luz, né, uma luz no túnel, para a gente poder chegar um pouquinho mais além. Querendo ou não, eram pessoas muito vividas que aprendiam muito e que guardavam isso, né? Então, se você quisesse aí passar por uma etapa na sua vida, você poderia pedir ajuda desses sábios, né? Considerados sábios. A gente tem aí um grande exemplo, que até hoje é um exemplo, né? São os monges, né? Para você atingir aí um nível superior, algo a mais, você tem que ter anos vivido naquela mesma rotina, aprendendo coisas diferentes. Então você
chega a um nível maior, um nível superior. E é isso mesmo que os idosos antigamente eram considerados. Vamos lá. Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou muito, tá? Mudou muito a forma da gente pensar, a forma da gente agir, tanto no meio político quanto, né, no nosso meio, no meio de social, meio de viver entre nós mesmos. Antes da Revolução Industrial, tudo era feito à mão. Barulho, desculpa. Já vou pedir desculpa antes, né, pessoal? Que é difícil realmente tá gravando e com barulhos exteriores. Mas vamos lá. Então, falando de Revolução Industrial, a gente tem que lembrar como era antes da Revolução. Então, tudo era feito à mão, né? Então, se eu quisesse fazer uma roupa, eu teria que fazer essa roupa à mão. Então, era tudo artesanal. A gente não tinha nenhum maquinário para isso. A Revolução Industrial já veio com isso, né? Já veio com maquinário, já colocou aí pessoas para trabalhar com a máquina. Então, querendo ou não, né, você, depois da Revolução, na Revolução, mostrou-se que a pessoa teria que ter um porte físico muito bom, né? Ela teria que trabalhar muito bem, teria que ter força para isso e disposição, né? Então, você não precisaria saber fazer, a máquina faz para você e você tá ali para manejar a máquina. Então, para pegar peso, para ligar, para fazer algo a mais que a máquina precisasse. Mas você necessariamente não precisaria aprender. Então, querendo ou não, as pessoas idosas elas ficaram mais de lado, né? Afinal de contas, o idoso, ele, por mais forte que seja, por mais vitalidade que ele tenha, querendo ou não, ele se cansa mais rápido, querendo ou não, ele não tem tanto força quanto quando era jovem, né? Quanto antes. Então, o idoso foi deixado de lado neste momento. Então, as pessoas eram mais ligadas ao porte físico, ao que você aguentava. Então, a Revolução Industrial foi considerado pelos historiadores como um período de grande avanço tecnológico que ocorreu na segunda metade do século XVIII e que permitiu o desenvolvimento da indústria moderna. Esse desenvolvimento ocasionou severas transformações aí no processo produtivo e nas relações de trabalho, alterando a proletarização do trabalhador. Então, querendo ou não, foi ali trocado, né? Foi modificado o jeito de pensar. Lógico que na Revolução Industrial aconteceu coisas assim extremamente diferentes, né? Foram boas e coisas que foram ruins. As coisas boas, né? Que veio a tecnologia, que ajudou muito, né? A evolução, a revolução dos processos de trabalho. Melhorou bastante a qualidade de vida. Porém, como eles não conheciam, né, como seria a revolução, muitas pessoas ficaram doentes aí na Revolução Industrial, mas não é o caso da gente pensar agora. Nós estamos pensando que a Revolução Industrial veio, ajudou bastante, sem dúvida nenhuma, porém, os idosos foram deixados de lado neste momento. Então, o idoso era considerado inútil nessa etapa da revolução, né? Ele não poderia trabalhar ali na máquina porque ele não teria força e nem intensidade de trabalhar o tempo inteiro em pé. Trabalhavam muito tempo, né, pessoal? Então, teríamos que pensar nisso. O idoso não conseguiria. Então, com a evolução do progresso em andamento, fruto da Revolução Industrial, ocorreu a inversão de valores. Em vez de sabedoria, passa-se julgar o homem pela sua capacidade de produção. Muito mais próximo ao jovem, ao idoso começa a ser jogado de lado, né? Fazer a exclusão e a marginalização. Querendo ou não, quando você, depois da Revolução, quando você chegou na terceira idade, você era jogado de lado, né? Por isso que muitos idosos ainda ainda sente isso, né? Sente como se fosse inútil, não tem mais o que trabalhar. Mas nós vamos ver que mudou, né? Nós pensamos nisso, fizemos algo para modificar. Isso é no mundo, pessoal. Mas e no Brasil? O que aconteceu no Brasil, tá? Então, em 1500 o Brasil foi descoberto, em 1539 começou a escravidão no Brasil.
Então, como é que o escravo, né, era visto no Brasil? Então, nós sabemos, né, que o escravo, querendo ou não, ele tinha que ter força e tinha que trabalhar muito, né? Ele não tinha nada em troca. Na verdade, a troca, querendo ou não, era uma moradia. Na verdade, nem se você quisesse, eu não quero mais ficar aqui, você teria que ficar de qualquer jeito. Era uma escravidão, você não tem opinião, então era obrigado a ficar ali. Trabalhando para senhores, né, de engenhos, então para café, para açúcar, para leite, então os escravos trabalhavam em prol dos seus patrões, né, dos homens brancos. Mas pensando nisso, né, o homem ele foi considerado isso na Revolução, né? Então na Revolução Industrial no Brasil ainda era escravidão, então o homem, ele, além tá chegando a revolução ainda, porque foram só em alguns lugares, não foi no Brasil. Mas, quando começou a chegar, ainda tinham escravos, né? E principalmente, escravos idosos. Então, o escravo idoso, pensar assim, o escravo idoso, como ele era considerado? Por mais forte que o escravo seria, né? Idoso ou não, ele já era descartado, ele não tinha validade, não tinha valor, ele não tinha valor, porque é uma pessoa que não conseguiria trabalhar tanto quanto uma pessoa jovem, né? Uma criança, um adolescente, um homem adulto. Então o idoso ele não tinha lucro. Se ele não tinha lucro, logo eu não tinha o porquê ficar com ele. Então os que sobreviviam, né? Porque eram realmente deixados de lado, ninguém cuidava deles. Então os que sobreviviam eles tinham que ter algo a mais, né? O que poderia fazer a mais para poder passar ali pela velhice, para eles não quererem se desfazer, porque querendo ou não, era uma perca de mão de obra, né? Mão de obra de graça, então era uma perca de mão de obra. Então você iria, né, o homem branco, o patrão, o dono da fazenda, iria perder uma mão de obra, iria ter que cuidar dessa mão de obra, né? Teria que cuidar deste idoso. Ele não gostaria, não queria. Então, querendo ou não, muitos, né, negros, idosos morreram aqui no Brasil por causa disso, né? Ele sempre trabalhou por isso, sempre trabalhou na casa, né? Na casa grande e simplesmente chegou na velhice, não tem mais utilidade, eles jogavam de lado, não pensavam nisso. Aí veio, né, a ascensão, veio as leis, né, veio a lei de Aurora, foi em 1888, temos que lembrar que a lei da Aurora veio em 1888 libertando todos os escravos, mas primeiro veio a lei do ventre livre, que declarava livre os filhos das mulheres escravas nascidos no Brasil a partir do dia 28 de setembro. Então, além da gente comemorar a valorização do idoso, nós também temos que lembrar que temos que comemorar isso, né? Temos que lembrar sempre. Então, primeiro marco histórico aí que a gente tem que comemorar sim é a Lei do Ventre Livre, a Lei 2040, que declarava todas as crianças que nasciam de mulheres escravas eram livres, não tinham que ficar lá para trabalhar. Logo veio a Lei da Exagenária, foi então em 1885, também dia 28 de setembro, foi uma nova lei, também em caráter abolicionista, foi prolongada a lei sexagenária. O abolista pioneiro no processo de prolongação da lei foi o liberal Souza Dantas, foi ele quem apresentou a proposta ao parlamento. Então, esse Souza Dantas foi lá, colocou no papel que os homens, né, as mulheres, os idosos negros deveriam ser libertos a partir daquele momento. Temos que lembrar que eles aceitaram sim, né? A partir dos 60 anos você era livre, porém você teria que trabalhar aí mais 3 anos para casa, né? Você teria que trabalhar mais 3 anos para os donos de fazenda, como um escravo de qualquer jeito, ou seria liberto só com 65 anos. Então, alguns foram libertos com 60, porém tendo que pagar mais 3 anos, e alguns foram libertos com 65, libertos realmente de vez. Mas temos que lembrar, né, que ele foi liberto, ele saiu da fazenda e não tinha o que fazer.
Ele não tinha um emprego. O emprego foram para outras pessoas, foram para pessoas estrangeiras que vieram do exterior. Então, do que colocarem a própria pessoa, né, que trabalhava ali, trabalhando legalizadamente, recebendo por aquilo, não. Jogaram eles para fora da fazenda e pegaram outras pessoas. Né? Não foi pensado nisso. Foi então marginalizado as pessoas que saíram dessas fazendas. Mas claro, isso aí também é outro tema, mas temos que lembrar. Então a gente vai avançar um pouco aí no tempo. Vamos falar sobre lei. Tá? Em 1988, nós fizemos aí a Constituição Federal. A gente tem que pensar o que aconteceu de tudo de errado, o que aconteceu, né, que devemos refletir e melhorar agora. Então, em 1988 foi feita a Constituição Federal. E em 1988 também foi criado, né, foi planejada aí a Lei Orgânica, que é a lei do SUS, a Lei Orgânica. Então, em 1990 foi aprovada a Lei 8080, que é a lei do SUS. Então, foi criado o SUS aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, que antes da Lei 8080, antes de 1990, as pessoas poderiam sim passar no hospital, porém, só as pessoas que tinham carteira registrada ou as pessoas que pagassem por fora. Né? Então, se você tinha carteira registrada, você e seus filhos teriam direito sim a passar na área da saúde, você poderia passar no médico. Porém, se você não tivesse carteira registrada ou você pagava por fora, né, para poder ter um atendimento médico, ou você ficaria sem o atendimento. Então, em 1990, foi pensado aí, né, planejado e criou-se o SUS. Depois do SUS, pessoal, claro que o SUS deu adendo a muitas leis, né? Na verdade, a Constituição Federal deu adendo a muitas leis, criando aí a Lei Orgânica, que foi o adendo à Lei Orgânica, e a Lei Orgânica criou também o Estatuto do Idoso, que valoriza o idoso, mostra quem ele deve ser e como devem ser tratados. Nós temos muito pensamento de revolução industrial, né? Muitas pessoas pensam assim, então pensa no idoso como uma pessoa que não tem mais o como fazer, não tem mais o que, né, viver. Vamos dizer assim, a pessoa pensa que o idoso chegou numa certa idade, né? A pessoa chegou numa certa idade, então ela para de trabalhar e para de vez. Mas não é bem assim que a nossa Constituição e nós devemos pensar. Então, deixa eu passar aqui esse slide. O Estatuto do Idoso foi criado em 1997, então logo depois da lei, né, do SUS foi criado o Estatuto do Idoso pelo deputado Paulo Paim, que ainda quer fazer modificações nesse estatuto, colocando muito mais opções aí para poder melhorar a qualidade de vida do idoso, para valorizar esse nosso idoso. Porém, pessoal, foi criado o projeto, né? Como foi criado todos os projetos. Foi criado o projeto em 97. Porém, foi sancionada somente em 2003 e só entrou em vigor em 2004. Então, é muito recente este estatuto, tá? A gente tem aí um resuminho sobre o Estatuto do Idoso. E eu vou falar aqui para vocês sobre o estatuto, querendo ou não, falando sobre a valorização dele, como ele deve ser visto e tratado hoje em dia. Tem coisas aqui que nem precisaria estar, né? A gente tem que ter noção. Porém, como tem pessoas que não respeitam seu pai, não respeita sua mãe, a gente coloca em lei para que, se ele não respeite, ele seja incriminado aí, pague pelo que ele fez. Então, do título 1 a gente tem aí disposição preliminar. O primeiro vai assegurar o direito da pessoa idosa, tá? Com 60 anos ou mais. Então, a gente garante aí que com 60 anos ele é considerado sim idoso. E os direitos fundamentais, a preservação à saúde. Então, ele tem direito à saúde, ele tem direito a passar no hospital, como qualquer outra pessoa. Então, ele não precisa trabalhar para passar no SUS. E claro, é a obrigação da família e da comunidade, da sociedade em geral. E
sendo asseguro pelo poder público a efetivação desses direitos. Então, qualquer direito que não seja cumprido aí, por qualquer pessoa, por filho, por vizinho, descumpriu a lei do Estatuto do Idoso, descumpriu o Estatuto do Idoso, na realidade, descumpriu o Estatuto do Idoso, então ele pode ser penalizado. Quem vai penalizar, quem é que vai fiscalizar isso vai ser nós, a sociedade, e quem vai penalizar é o poder público. A gente tem o título 1. O idoso não sofrerá negligência. O que é negligência, pessoal? É eu ver uma pessoa passando necessidade, deixar ele passar necessidade. Nós temos que lembrar que o idoso ele está numa idade excepcional, né? Tá tudo diferente na vida dele. Então, o que ele pensava antes, hoje ele amadureceu, ele está diferente. Então, ele está numa idade excepcional e nós temos que lembrar disso e cuidar dele, né? A negligência é ver uma pessoa passando necessidade, principalmente uma pessoa indefesa, como um idoso, uma criança, e a gente deixar. Isso é negligência, tá? Então, você não tá fazendo nada de mal, mas também você não tá ajudando nada ele, e você percebeu aquilo. Então, isso é negligência. Negligência vem desde você querer realmente fazer algum mal, né? Viu ele passando por um problema e não falou nada, você quer o mal dele. Ou você não quer o mal, né? Mas por uma falta de cuidado, você faz a negligência aí com uma pessoa idosa. Por exemplo, deixa ele por alguns minutos sozinho em casa, só para ir no mercado. Só vou no mercado. Mas, né, aquele momento você deixa sozinho como uma criança que pode acontecer alguma coisa, negligência. Eu não posso fazer isso. Né? Não foi maldade, eu não quis fazer maldade com ele, não quis maltratar, não quis colocar ele em risco, mas aconteceu. E aí é o momento de eu pensar que ele não pode ficar sozinho, eu não posso fazer um absurdo desse, que é a negligência. A punição para quem violar os direitos do idoso, então a pessoa que violar esse direito, qualquer direito que seja, de qualquer título, de qualquer capítulo que a gente encontra no Estatuto do Idoso, essa pessoa tem que ser punida, tá? Deve comunicar às autoridades casos maus tratos. Então, se você sabe de alguma coisa, você deve denunciar. A gente tem aí título 2 dos direitos fundamentais. Então, a gente tem direito à vida, né? Todos nascemos com direito à vida. Nós temos direito à liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Respeito e dignidade. Gente, respeito, né? E a dignidade vem desde você não perceber, né? Não perceber que uma pessoa idosa tá ali, por exemplo, tá dentro de um ônibus. Você tá sentado, ou você observa alguém sentado num assento preferencial. A pessoa tá dormindo. Gente, por mais que ela está dormindo, não foi querendo, né? Que ela não deu lugar, mas ela tá dormindo. Você deve acordar. O motorista, o cobrador, ele deve acordar. Por quê? Isso é respeito, é da dignidade, porque um idoso ele não consegue se segurar dentro de um ônibus como uma pessoa jovem. Não é simplesmente porque ele quer sentar, não, é porque o idoso ele não consegue ficar em pé por muito tempo. Cansa demais, então o risco dele cair e se machucar dentro de um ônibus é grande. Então a gente tem que ter respeito por aquela pessoa. Então entrou, eu levantei para dar dignidade a ela, dignidade de vida, qualidade de vida a ela. A gente tem aí direito à alimentação. Eu vou dar um adendo aí a essa alimentação, por quê? Quando a gente fala de direito à alimentação, se esse idoso ele passa necessidade em casa, como não tem comida, né? Não tem comida dentro da casa dele. Quem deve dar a comida a ele? Os filhos, né? Os filhos eles têm que entrar em um senso em comum que o pai não consegue comprar alimento para ele e eles têm que comprar para o pai. Lembrando, né? Se esses filhos têm uma dificuldade em comunicar ou têm uma dificuldade em ajudar, né? Não dificuldade financeira, dificuldade em não querer ajudar. Esse idoso pode entrar na justiça. Não só o idoso, mas você pode também entrar na justiça, por mais que você não seja da família, para reivindicar o direito desse idoso. O direito do quê? Da alimentação.
né? Então, se ele tem direito à alimentação, o filho tem como pagar, mas ele não quer, então vá para a justiça porque ele precisa se alimentar. Mas tem casos, né, que a família, como um todo, nem o idoso e nem os filhos têm direito, tem dinheiro para comprar alimento, não tem dinheiro. Então, o que vai acontecer? Visto que a família não tem dinheiro, vai abrir-se aí todo um aparato para você realmente ter certeza que aquela família não tem dinheiro e o governo vai começar a fornecer o dinheiro para a alimentação, né, para ter a dignidade de sobreviver. Então, o direito ao alimento vem desde os filhos darem, querendo ou não, então aí vai a justiça. E se os filhos também não têm dinheiro para poder pagar alimento ao pai, quem tem que pagar é o governo. Então, o governo precisa entrar aí dando dinheiro a esse idoso. A gente tem direito à habitação, né? Tanto um idoso quanto qualquer pessoa tem direito a morar em algum lugar, então uma moradia. Então, queriam até fazer uma lei, se eu não me engano, Paulo Paim, ele estava falando, não faz muito tempo, se eu não me engano faz 5 anos que ele estava falando sobre fazer, né, colocar mais coisa ao Estatuto do Idoso, dando direito ao idoso a uma facilidade em uma negociação de uma casa, de uma moradia. A gente pensa assim, nossa, mas por que ele tem que fazer uma lei que deixe uma facilidade a mais para o idoso comprar uma moradia, comprar uma casa? Pessoal, nem todo mundo vai querer fazer um financiamento ou vai querer fazer um negócio com uma pessoa idosa, visto que o idoso, na verdade, não pode nem fazer negócio, né? Tem que ter ali alguém a mais falando que ele vai querer fazer, que ele tem lucidez e que ele vai, né, efetuar a compra de uma casa, de um carro, por exemplo, de valores altos. Então, se o idoso ele quer comprar uma casa, ele queria fazer, né, essa implantação desse direito, dele ter uma facilidade maior. Então, do que dar preferência a um casal jovem, daria preferência a um casal idoso para poder comprar essa casa, né, facilitando a entrada, facilitando o pagamento. Isso ele queria prever em lei. A gente também tem aí direito à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer. Claro, direito à cultura vem desde ingressos mais baratos, então o idoso ele pode ou entrar de graça ou pagar metade, tá, do ingresso para ele poder ter direito a essa cultura, né, a um teatro, a uma peça, a educação, claro, falando também de cursos, né, então se o idoso ele quer estudar, ele tem esse direito, tendo aí visto em lei também que ele tem um benefício maior por ser idoso. Esporte e lazer, o governo ele fornece isso. Então, prefeitura, ela faz aí alguns encontros para que você faça esporte, para que você faça dança ao ar livre. Tanto é que eles fazem bastante academias ao céu, né? Então, a livre. Se você quiser fazer, você tem esse local aí, e isso dá, querendo ou não, pessoal, isso ajuda bastante, né? Estimula bastante o idoso a sair, a ter uma atividade física maior. Direito à previdência social, tá? Quando a gente fala de direito à previdência social, a gente está falando aí do direito ao INSS, né? Os benefícios. Direito à assistência social, então, se o idoso ele sofre alguma coisa, tem algum problema, a gente pode sim pedir para assistente social observar o que está acontecendo, né, dentro de casa também, se o idoso está sofrendo negligência. Quem vai observar é assistente social, assim como em caso de criança, quem vai olhar aí é assistente social. A gente tem também direito ao transporte. Quando a gente fala de direito ao transporte, eu tenho que lembrar, né? Eu falo de direito de pegar o ônibus intermunicipal, o ônibus de via. Não, pessoal, eu falo do direito de você pegar um avião, do direito de você poder atravessar aí de ônibus gratuitamente, atravessar o Brasil e ir até onde você quiser
gratuitamente. Se por acaso, né, esses assentos preferenciais, que é o assento previsto aí em lei, não tem mais para o idoso ir neste avião viajar. Então, ele pode pagar metade do valor aí cobrado, né? Então ele tem direito a esse valor, ou você paga de graça. Então aí depende do que ele prefere, né? Se prefere pegar um avião, lógico que para você ter esse direito de passagem livre, né, você tem que ir no dia, né? Por exemplo, eu quero pegar um avião para ir para o Nordeste. Então eu tenho que ir no dia lá e ver se tem um assento vago para mim. Se tiver um assento vago para mim, eu posso ir. Lembrando que esse assento vago não é somente para idoso, né? A gente tem para idoso, para transplante de órgãos, então, né, não é tão fácil assim e tão vazio pegar esse transporte público gratuito, né, para o idoso. Vamos passar aqui o slide. A gente tem título terceiro das medidas de proteção. Então, a gente vai falar agora da proteção do direito das pessoas idosas. Então, a gente tem provada a omissão da sociedade. Então, aconteceu alguma coisa, vamos pensar aí num abuso familiar, né? Abuso financeiro, abuso psicológico, qualquer tipo de abuso que a gente encontre frente a uma pessoa idosa. Então, provada a omissão da sociedade. Que sociedade? Peraí. Todos os vizinhos observaram. Todo mundo viu. Ninguém fez nada. Provada a omissão ou abuso da família. Então, se por acaso foi um abuso da família ou omissão da mesma, né? Viu o idoso sendo abusado financeiramente por uma empresa, né? Então, a família não quis se envolver, por quê? Por medo ou qualquer outra coisa. A gente tem aí também provada a discriminação pela condição social. Então, a gente percebe aí que se você discrimina o idoso pelo status social dele, também tem aí um parágrafo que dá esse adendo falando que você não pode, né, discriminar o idoso pelo seu status social. Não estou falando por ser idoso, estou falando pelo status social. O idoso recebe acompanhamento psicológico, tá? Então, em qualquer desses atos aí superiores, a gente tem aí que ele vai receber um acompanhamento psicológico. Então, ele vai ter todo o tratamento aí. Também, se fosse uma criança, teria o tratamento psicológico. O idoso também terá esse tratamento. Receberá tratamento de saúde, se necessário. Se, em todos os casos, no pior das hipóteses, a família, né, tentou algo contra a própria vida do idoso. Então, ele pode sim ficar aí em abrigo em entidades. Ou um abrigo temporário, tá? Então, a gente prevê aí que o idoso pode sim também ficar no local aí fora da casa da família por conta de abuso, de omissão de todos que a rodeiam. A gente tem título 5, tá? Da política de atendimento. Quando a gente fala de atendimento a uma pessoa idosa, a fiscalização vai ocorrer, tá? Na entidade de atendimento. Então, quem vai fiscalizar, né? A sociedade em si como um todo ou o poder público. Então, todos nós fiscalizamos o atendimento à pessoa idosa. Então, a gente tem infrações, tá, administrativas dessa entidade, perdão. A gente tem infrações administrativas dessa entidade. Caso algo, né, de errado aconteça, as infrações e as normas de proteção contra o idoso. E aí vai haver uma apuração das irregularidades nas entidades. Pessoal, quando eu falo entidade, vai desde um mercado a não cumprir ao Estatuto do Idoso, desde até uma casa de repouso. Né? Se uma casa de repouso também acaba ali não cumprindo algo do Estatuto, vai haver uma fiscalização. Quem deve fiscalizar é a sociedade.
visto aí que aconteceu alguma coisa, né, que a gente tem como provar algo, vai haver uma apuração maior, né, da irregularidade e vai ter as medidas cabíveis, medidas jurídicas, medidas criminais. A gente tem aí o título 5 do acesso à justiça. Então a gente tem o poder público pode criar varas exclusivas aos idosos. A gente sabe que pode criar aí leis, adendos, algo a mais para o idoso. Prioridades no processo frente aos idosos. Então, quando a gente vê aí o idoso tendo algum processo jurídico, então se ele precisa fazer algum tipo de reclamação, né? Tem um caso aí que envolve o idoso, por exemplo, o idoso contratou uma... Perdão, pessoal, peraí, só fugiu a palavra da minha cabeça. Contratou Gente, fugiu da minha cabeça. Contratou... Nossa. Aquela política médica, não, médico. Então ele contratou um pacote médico, por exemplo, eu quero fazer lá um exame, um hemograma, quero fazer um check-up geral, fazer vários exames, sendo que aonde ele se encontra, né, ele não vai ter direito a alguns exames, então ele teria que pagar por fora, né? Se o idoso ele contratou, se ele paga por um serviço médico particular, né, se ele tem um serviço médico particular, ele teria todos os direitos aí aos exames. Se por acaso, pela idade dele, ele não tem direito a alguns exames, ele pode processar, né, esse local. Se ele processa, né, se ele vai entrar com um processo contra a empresa, ele tem direito também a passar na frente de qualquer outro processo. Então, processo que envolve pessoa idosa, ela vai ter prioridade em ser resolvida. E se mesmo, tá? Se o idoso ele morre durante o processo que está correndo aí judicialmente, o processo não morre com o idoso, então ainda há prioridade, porque ele foi uma pessoa idosa, tá? Então é um processo de um idoso, por mais que ele já tenha falecido, esse processo ainda irá correr. Então a prioridade não cessará com a morte da pessoa idosa. Identificação de atendimento prioritário. Então, quando a gente fala de identificação do atendimento prioritário, ele não tem que chegar e falar assim, olha, eu sou idoso, eu posso passar na frente. Ele não vai chegar e falar isso. Quem vai observar se ele é idoso ou não é você. Então, você vai perguntar, né, a sua idade ou pedir o documento de RG para saber se ele é idoso e aí poder passar a pessoa na frente. Assistência do Ministério Público em todas as instâncias e proteção judicial aos interesses dos idosos. Então, a gente tem aí o título 5, tá, do acesso à justiça, a gente sabendo que ele tem prioridade na frente de qualquer processo. A gente tem aí o título 6, tá, dos crimes, quando a gente considera algo criminoso. Então, a gente fala da discriminação, quando o idoso ele é discriminado por ser simples idoso ou até mesmo pela raça, pela cor da pele, a gente já vê aí que tem um crime. Se for por idade, por raça, por qualquer coisa que a gente discrimine pela aparência da pessoa, a gente fala de discriminação. Discriminação é um ato criminoso. Deixar de prestar assistência, qualquer tipo de assistência, principalmente assistência da área da saúde. Então, é algo criminoso. Abandono em entidades. Se eu tenho, né, o idoso na minha casa e eu quero colocar ele dentro de uma casa de repouso, eu tenho que lembrar que na hora que eu colocar ele lá dentro, não é eu vou me desfazer dele, vou embora e nunca mais irei ver. Não, muito pelo contrário. Quando eu coloco ele dentro de uma casa de repouso, eu tenho que fiscalizar aquela casa de repouso. Eu tenho que saber o que está acontecendo ali dentro. Porque antigamente, quando colocava-se um idoso dentro de uma casa de repouso, eles realmente abandonavam, não iam mais ver ele.
Então acontecia muito ato, né, de agressão ao idoso por conta disso, por falta da fiscalização da família. Então, quando a família fiscaliza, a prática, né, desses abusos em lugares quase não existe. Então, não é porque você colocou dentro de uma casa de repouso, dentro de uma entidade, que você vai deixar ele lá para sempre e nunca mais vai olhar. Muito pelo contrário. Tanto é que a casa de repouso pode te processar por abandonar ele na casa de repouso. Então, você colocou ele lá, você tem que visitá-lo. Tá? Tanto tem pessoas que colocam, né, os idosos na casa de repouso pela manhã, como se fosse uma escola. Então, pela manhã ele chega, fica lá o dia. Aí, quando o filho volta para casa, né, depois do trabalho, antes de ir para casa, ele pega o pai, vai para casa e fica lá. À noite, só volta no outro dia para ficar o período da manhã, aonde o filho mesmo trabalha, tá? Então, expor ao perigo a integridade física ou psíquica do idoso. Então, se eu expor, pessoal, não é realmente fazer, mas se eu fizer, então, ou expor, ou eu fazer realmente algo que possa prejudicá-lo fisicamente ou psicologicamente, é um ato criminoso. Então, violência física e violência psicológica é um ato criminoso. Deixar de dar cargos públicos pela idade. Cargos públicos, cargos privados. Tá? Então, eu não posso falar que ele não vai ter o emprego dele pela idade. Isso não existe. Apropriar-se ou desviar pensão. A gente fala disso também. Acontece muito, hoje, não tanto quanto antigamente, mas acontece muito de pegarem, né, a pensão desse idoso, pegar o benefício que ele tem e realmente não dar para o idoso. Isso aí é um ato criminoso. Negar acolhimento em entidades. Pessoal, eu não posso negar acolhimento porque ele é um idoso, porque eu não existe isso. Eu posso não negar, mas eu posso falar que a casa, a entidade, ela não prevê a doença, né, não é especialista na doença que o idoso possa ter, mas não que eu não queira acolhê-lo por conta de ser idoso. Então, a entidade, ela não se nega ao atendimento à pessoa idosa. Ele pode falar, né, que eles não são especialistas em tal patologia que o idoso apresenta, mas ele deve sim acolhê-lo. Exibir imagens depreciativas. Então, quando eu tiro uma foto ali do idoso caído no chão, do idoso com fralda, então algo que degrida a imagem pessoal dessa pessoa. Induzir ou coagir pessoas sem discernimento, né? Então, se ela não tem orientação, então se é uma pessoa desorientada e eu começo a brigar, não que eu vou bater de verdade, mas eu começo a coagir ela, não faça isso, senão eu vou bater, senão eu vou deixar ela triste por algo que ela não tá nem entendendo, isso também é considerado um ato criminoso. Então a gente vem aí no título 7º, tá? Disposição final. Penas ou crimes, tá? A gente tem o orçamento de seguridade social, a gente tem o censo demográfico, então tem que ser feito esse censo demográfico, e projetos encaminhados. Então isso tudo veio na disposição final, tá? Esse é o Estatuto do Idoso. Ele vem aí dar realmente valorização a essa pessoa idosa, não é porque ele é idoso que a gente vai discriminá-lo, que a gente vai deixá-lo de lado. Então temos sim que cumprir. Eu não precisaria ter um estatuto, eu não precisaria ter uma lei falando sobre isso, porque isso vem, né, tanto do nosso moral, da nossa ética, mas para aquele que não cumpre o Estatuto do Idoso, o Estatuto está aqui para punir aquilo que não é feito ou que você faz de errado. Por mais que a gente tenha estatuto, por mais que a gente fale sobre a valorização do idoso, ainda tem cenas como esta, tá? Eu vou mostrar aí para vocês, aconteceu agora em 2020.
Tá? Então a gente tem aí o idoso é mantido como escravo e é resgatado em fazenda no interior de São Paulo. Um idoso de 61 anos foi encontrado em situação análoga à escravidão em uma fazenda no interior de São Paulo. O homem trabalhava das 5 às 18 horas no manejo de gado leiteiro, sem folgas, sem férias, desde 2005. Então ele trabalhou 15 anos seguidos. Ele não era registrado e trocava o trabalho por moradia num casebre insalubre, onde residia com sua mãe de 87 anos. Pessoal, tem que pensar aqui, né? Isso realmente aconteceu, tá? Então, foi aí do diário de Pernambuco.com.br, foi a notícia 2020. Então, vocês veem aí a fonte. Ele ficou aí trabalhando 15 anos sem nenhum tipo de benefício, sem folga, sem férias, por um local aí, se vocês olham a imagem, um local absurdo, não tem nem condição da gente falar que é uma moradia, né? Então, ele trabalhava somente para poder ter um teto. Isso é caracterizado escravidão. E aí a gente vem aí com o Estatuto do Idoso e vai mostrar um monte de cláusula aí que ele pode ter infringido. Então, pessoal, eu quero deixar essa mensagem para vocês, né? Não adianta a gente ter o Estatuto do Idoso agora, falar que é algo que a gente tem que cumprir. Não, eu tenho que lembrar e ver de coração realmente o que está acontecendo. Todos os momentos aí que a gente viveu antes, né, pra gente chegar até aqui, até 2020, eu tenho que lembrar que o idoso ele era considerado uma pessoa muito sábia. Eu tenho que resgatar isso. Eu tenho que resgatar que ele era uma pessoa vivida, que conheceu muito. Né? E se a gente conversa com uma pessoa idosa, a gente percebe o tanto que ele tem para nos ensinar, para mostrar, tá? Tanto moralmente, quanto realmente tecnicamente falando de algo que ele aprendeu. Então, moralmente e tecnicamente falando, ele aprendeu muito, ele é muito sábio. Então, nós devemos respeito pela nossa moral e não porque, né, a gente colocou um estatuto lá, então você tem que cumprir o estatuto. Não é isso, não é só isso, né? Claro que você tem que cumprir o estatuto, mas não é só isso. Eu tenho que cumprir e realmente sentir aquilo que faz diferença para uma outra pessoa. Afinal de contas, pessoal, se você for muito sortudo, mas muito mesmo, você conseguirá chegar na terceira idade. Então a gente trabalha nisso para poder também chegar na velhice com algo bom, com uma qualidade de vida boa, com uma valorização no meio social. Então eu tenho aí a última, uma mensagem para vocês. Por que devemos valorizar o idoso? Então o idoso colabora com a sociedade com suas experiências, sabedorias, fortes princípios de família, respeito, gratidão e amor. Ajuda a compreender o processo de envelhecimento, aumenta a empatia entre os jovens e os idosos, cria harmonia e bem-estar dentro da família, fortalece vínculo e princípios familiares. Então, é uma mensagem que cabe muito bem aí na nossa live. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? Para dúvidas, pessoal, só para lembrar, deixa um comentário que eu logo respondo, tá? E uma mensagem pra gente: se murcharem suas pétalas e cortarem suas flores, lembre que você tem raízes, brote de novo. Então não é porque uma pessoa falou algo mal com você, algo que você não gostou, que você vai desistir, seja forte, tá? Valorize as pessoas, valorize quem você ama, valorize de verdade, valorize de coração. Tanto, né, quando a gente fala de idoso, quanto a gente fala até de nós mesmos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.